Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, o TV Saudades Entrevista de hoje está muito feliz. Recebe uma respeitada atriz brasileira que vai contar a história aqui para a gente. Muito obrigado, Rosi Campos. Obrigado por sua simpatia, viu? Obrigada a você. Rosi, eu gosto de começar esse nosso bate-papo sempre do mesmo jeito, perguntando como é que a pequena Rosi, Rosângela, né? A pequena Rosi, quando que a pequena Rosi se interessou pelo universo artístico? Em que momento que ela decidiu que seria esse o seu caminho? E qual foi o teu estudo? O que você fez para se tornar uma profissional? Qual é o teu caminho? Sei. Bom, na minha família eu tenho algumas pessoas que tem os mutantes, que são meus primos, tem o pessoal dos trovadores urbanos, é tudo da família do meu pai, da minha mãe, aliás. Tá. Mas eu quando criança, eu sempre fui muito tímida, muito fechada, muito ostra, mas eu brincava de teatrinho com as minhas irmãs, assim, no quarto, fingindo alguma coisa, né? Eu gostava muito de ficar no espelho, dançando, mas nunca foi uma coisa muito forte, né? Depois eu tinha uma tia que era professora, ela dava aula para excepcionais, na época a gente chamava assim, né? E ela era muito lúdica, muito divertida, muito inteligente. E quando a gente ia para a casa dela, ela botava um lençol no varal e a gente brincava de crianças, primos, né? Aquela convivência gostosa entre os primos. E a gente sempre brincava com ela, brincava de teatro, ela inventava umas brincadeiras, a gente ia fazendo tal. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, eu sempre achei muito bonito a arte, as bailarinas. Meu sonho, na verdade, era ser bailarina clássica, mas não dá porque eu sou muito grande, muito alta. Você entrou na faculdade de jornalismo. Ah, você é jornalista formado, verdade. Jornalismo, em 1972, 75. Tá, não, 75 foi a greve da ECA. Eu entrei, acho que em 74. E eu fiz o colégio de aplicação, de 70 a 71, que era um colégio maravilhoso, né? Porque era um colégio da USP, muito politizado. Eu tinha vindo de um colégio de freiras, o Rainha da Paz. Durante 10 anos eu estudei no Rainha da Paz. E fui sair no colégio de aplicação, que era um colégio muito importante em São Paulo, muito politicamente envolvido. Os alunos eram... Né, os professores eram incríveis, eu levei um choque quando eu saí de um colégio de freira para um colégio tão moderno como aplicação, com pessoas tão inteligentes e sabendo de tudo. Eu ainda acreditava em Adão e Eva, não tinha tido aula de biologia, eu era completamente... Eu fiquei muda há 3 anos, porque se eu abrisse a boca, não ia ser bom. E daí foi muito legal, porque eu me aproximei de pessoas muito incríveis, que hoje em dia são muito importantes. O Chap-Chap, são cardiologistas, são engenheiros, são pessoas que estão aí na ponta assim, das profissões no Brasil e fora do Brasil, até embaixadores, inclusive, né? Aí, de lá, eu fui para a ECA, porque uma prima minha me levou para a ECA, e eu gostei muito de lá, e naquela época a ECA era muito legal, porque tinha tudo muito junto, né? Departamento de teatro, de cinema, de televisão, a gente tinha aula, eu fugia, ia ver as aulas do Paulo Emílio, depois ia ver as aulas de teatro, era tudo grudado, tudo junto, então a gente aproveitava tudo.
cantei no coral do Dieter Wolf, Comunicantos, e tudo que aparecia eu fazia. E dentro da ECA tinha um grupo de teatro que a gente estudava Trotsky, tudo escondido, né? Não podia falar de nada de marxismo, trotskismo. A gente tinha um grupo, Caio Túlio Vieira Costa, tinha o Martina Suzuki, a Silvia Popovic, foi essa minha turma do grupo. Eles não faziam parte do teatro, mas eu fui fazer com o Geteca uma peça, e a partir dessa peça, um dos alunos assistiu esse espetáculo e me indicou para o Mambembe, para o grupo do Carlos Alberto Sofredini, que eles estavam precisando de uma pessoa para substituir a atriz Mirtz Mesquita no espetáculo Dom Quixote, que era um espetáculo lindo, feito no Sesc, mas eu não tinha experiência nenhuma, eu era muito cru, eu tinha feito uma peça na universidade, eu não tinha nada de escola de teatro. Tanto que o Rubens Brito indicou a Roseli Silva, que era uma pessoa que estava fazendo teatro, e eu que fazia jornalismo. E a sorte é que eu cheguei antes do que ela. Então, eu cheguei antes, e o Sofredini perguntou, mas então você está fazendo não sei o quê? Eu falei, não estou fazendo isso. Não, mas é que falaram que você estava fazendo uma peça. Eu falei, não, mas você está me confundindo com a outra pessoa. Então, nessa confusão toda, como eu cheguei antes, eu acabei entrando para fazer o Dom Quixote, tendo uma experiência bastante... O Mambembe já era um grupo bem consolidado, né? Eles começaram o Dom Quixote na praça pública, e depois foram para o Teatro Anchieta. O Sofredini era do grupo, era do Sesc, né? Do Sesc Anchieta, e a gente fez essa peça, e daí para frente eu fiquei no Mambembe muitos anos, e fizemos muitos espetáculos, com o Sofredini, com o Calixto, Edinaldo Freire, a Noemi Gerbelli, a Maria do Carmo Soares, muita gente, Norival Riso, Zé Carlos Machado, Cacá Amaral. Então, a gente fez muitas peças, o Diletante, a Juiz de Paz na Roça. A gente trabalhava muito nas escolas, né? O Sofredini sempre falava, nós vamos ter que ir atrás do público, onde o público estiver. Então, a gente ia fazer escola, fazia supletivo, fazia faculdade, vendia espetáculo nos colégios, fazia 8 espetáculos por dia, aquelas coisas que a gente só faz quando é jovem, né? Então, e fazia debate depois do espetáculo, trabalhava que nem os camelos o dia inteiro. Você está dizendo para mim que a mosquinha azul te mordeu na primeira peça, no Don Quixote. Sim. Quando você sim. tinha cerca de 22 anos, por aí. E aí, a partir daí, você abandonou o jornalismo? Eu nunca trabalhei, eu fiz assessoria de imprensa para Som Livre, né? Nunca, na verdade, eu não escrevo bem, não sei para que eu escolhi jornal. Na verdade, eu queria fazer cinema. Né? Eu sempre quis fazer cinema, minha paixão, mas naquela época só tinha filme pornô. Então, se eu falasse para o meu pai que ia fazer cinema, ele ia provavelmente me matar. Então, eu falei, vamos fazer jornalismo, que aí tudo bem, ele vai deixar eu fazer. Entendeu? Você falou que você gostava de dançar, teu sonho era ser bailarina. Então, a arte já estava dentro de você. Sim. Agora, diz uma coisa, você falou aí do teu pai. Como você relatou, você tem vários artistas na família. Mas é de uma época, de uma geração, em que havia preconceito contra a escolha dessa profissão. Sim. Você enfrentou algum tipo de preconceito? Olha, meu pai, na verdade, era um grande músico, tocava de ouvido, piano, clarineta, sanfona. Então, a vida inteira a gente ouviu ele tocar, ele nunca assumiu, ele era advogado, mas nunca assumiu que ele queria mesmo era ser músico. Mas ele nunca falou nada assim comigo, ele não gostava muito, mas nunca me proibiu, entendeu? Minha mãe me dava um pouco mais de força. Mas naquela época a gente fazia as coisas, a gente estudava, depois fazia teatro, depois eu fui me afastando da minha família, e aí eu fui tendo a vida que eu queria. Entendeu? Com todas as dificuldades, né? Sem dinheiro, sem nada, né? Almoçando um copo de leite, aquela coisa, né? Que a vida da gente sempre foi uma coisa, uma bagunça, né? Ainda hoje, trabalhando onde dava, trabalhando... Ainda hoje, com muitos anos de carreira, é uma carreira sem estabilidade nenhuma, né? Exatamente. Confere, você é do interior de São Paulo. Você disse que quando você estudou escola em Freiras, já era na capital? Não, era na capital. Eu só nasci em Bragança Paulista, mas eu não tenho
Não fiquei na cidade, eu vim com 7 meses para São Paulo e a minha vida toda foi em São Paulo. E em Santa Cruz das Palmeiras, que é a cidade do meu pai, que é a cidade do meu coração, de infância, dos primos, de avó, aquelas coisas todas. Minha cidade sentimental é Santa Cruz das Palmeiras. Mas você era e é uma pessoa tímida? Sim. O teatro te ajudou nisso? Porque muitos atores me falam que a timidez, combater a timidez fazendo teatro. Então, você foi assim também? Não estava tão preocupada. Para mim era muito difícil, mas eu ia levando, eu não pensava muito que o teatro ia me tirar da... O que eu gostava era de estar num grupo. Tá. Eu tive muita sorte de ter o Mambembe, que era um grupo em que eu tinha um dramaturgo, né, que escrevia para a gente, o Fredini, pegava um tema e falava, não, a Rosi vai ser a Dama Galã, o Calixto vai ser não sei o que lá, Maria do Carmo vai ser a Sobrete, a Noemi Gerbelli vai cantar, outro. Então, nós tínhamos um luxo dentro do nosso grupo, que era ter um dramaturgo. E pessoas muito inteligentes, como Calixto, Luiz Alberto de Abreu, Edinaldo Freire, que eram pessoas que a gente sempre partia de uma pesquisa, né? A gente nunca tinha um texto pronto. Tanto que o Bela Tchau, que a gente fez em 82, o Calixto e o Luiz Alberto de Abreu iam lá para o ABC, faziam pesquisa sobre os operários, e é um espetáculo muito bonito. Bela Tchau, premiado no Brasil todo, direção do Vignati, né? E tudo a partir de uma pesquisa. Então, a gente sempre partiu do mais difícil, não do texto pronto, não do Shakespeare, do Molière, nem nada. Eram textos nacionais. A gente sempre quis fazer isso. Né? O Foi Bom, Meu Bem, a gente queria falar sobre sexo, em 1980. Vamos fazer uma peça sobre o quê? Vamos falar sobre sexo. Então, chamamos Luiz Alberto de Abreu, falamos com a Marta Suplicy, com o Flávio Gicovati, com todas as pessoas que trabalhavam sobre esses temas, e aí o Luiz Alberto de Abreu escrevendo e a gente comentando, fazendo cenas, e aí estreamos o Foi Bom, Meu Bem, que foi um grande sucesso. A gente não tinha noção de que aquela peça falando sobre sexo ia ser sucesso, entendeu? A gente não tinha noção de nada, a gente ia fazendo. E é muito bom, né? E você considera... se você se considera profissional de teatro a partir mesmo do Dom Quixote, que ainda a partir disso você... Não, eu ainda não era profissional, mais para frente, né? Eu fui aprendendo, aí quando eu fiz o Ornitorrinco, em 85, aí eu tinha mais experiência, entendeu? Mas também era um grupo bem heterogêneo, né? Era um grupo... Eu sempre trabalhei em grupos. Eu gosto do Cacá, né? Do Cacá do Cacá. Mas você já... Essas peças primeiras que você fez, você já era remunerada? Ainda que não se considerasse profissional? Sim, porque a gente fazia muito em escola, a gente ganhava bem. A gente ganhava bem, não era? Ganhava bem, ganhava uma grana, mas eu sempre trabalhava, eu não fazia só teatro. Eu fazia divulgação, eu trabalhava na Som Livre, eu vendia espetáculo. A gente fazia 500 coisas ao mesmo tempo, fazia comercial, aí eu comecei a fazer comercial. Cólera? Aqui não vai ter, não. A gente vai ferver e colocar cloro em toda a água que não vier da Sabesp, vai cozinhar muito bem os alimentos, principalmente peixes e mariscos, e vai lavar todas as frutas e verduras só com água clorada. E vai ler esse folheto aqui, ó, que a gente vai receber. Cólera, aqui em São Paulo não. Show! Sai pra lá! Fora! Comecei a fazer institucional, gravações, né? A gente fazia tudo que aparecia. Nessa época, Rosi, era a época ainda em que o ator de teatro que migrasse para a TV era considerado vendido, ou já era uma coisa que se quebrava? Era. A gente achava um horror. Fulano foi para a televisão, que horror, está vendido, não sei o quê. Tinha muito isso. E foi engraçado que em 1979, quando a gente fez meu Deus, marido da Eliane Jardine, meu Deus do céu. Paulo Betti. Então, na época eles fizeram a coisa do Divino, né? Que era do Sofredini. A gente fez uma outra comédia e o Paulo Betti foi para o Rio.
que a Globo chamou, o Paulo Betti foi, isso foi em 79, e ele já ficou na Globo. Eu fui para a Globo com 40 anos. Eu já fui velha para a televisão. Então, mas eu nunca fui atrás. Eu fui, o Wolf Maia me chamou, eu não tinha a menor noção como é que se entrava numa televisão.